O Walter Jr. é sem dúvida uma das figuras mais esquecidas de Breaking Bad. No meio de tanto caos, crime e violência, ele parece só o filho do protagonista, o garoto que toma café da manhã e tenta entender o que tá acontecendo à sua volta. Mas quando a gente olha com calma, percebe que ele é, na verdade, a verdadeira vítima de toda essa história, porque enquanto o pai se transformava em Heisenberg, quem realmente pagava o preço por tudo era o filho, e ele nem sabia disso. Exatamente, Ricardo. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como Walter Jr. foi o personagem mais inocente e ao mesmo tempo o mais destruído por tudo que aconteceu. Vamos relembrar alguns dos momentos mais marcantes dele e entender como a mentira do pai acabou com um pouco de paz que ele tinha e porque no fim ele foi um dos personagens que mais sofreu na série. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Enquanto o mundo inteiro fala de Heisenberg, pouca gente lembra do garoto que mais sofreu com ele. Walter Jr. nunca empunhou uma arma, nunca mentiu, nunca manipulou ninguém e mesmo assim acabou perdendo tudo. No início da série, ele é o retrato perfeito da normalidade que o Walter White está prestes a destruir, um adolescente comum lidando com a própria deficiência e tentando encontrar o próprio lugar no mundo. As cenas em que ele toma café da manhã, ri com a mãe ou provoca o pai, são pequenos momentos de paz e harmonia em meio a uma história que logo vai mergulhar no caos, e esse contraste é essencial. Enquanto o pai se perde cada vez mais nas sombras, o filho ainda acredita na pureza do dia a dia, da convivência, da simplicidade e principalmente na pureza da família. Walter Jr. é o único personagem que tenta permanecer verdadeiro em um universo completamente sustentado por mentiras, e o mais curioso é que no meio disso tudo, ele também acaba simbolizando o passado de seu pai, de quem o protagonista era antes de se tornar o monstro. No fundo, o olhar de Walter Jr. representa o que o Walter White está perdendo aos poucos, a humanidade. Enquanto o pai se torna um manipulador e a mãe uma mentirosa, ele é quem mais busca a sinceridade e a honestidade. Walter Jr. não calcula palavras, não age com disfarces. Quando se irrita, explode de forma genuína. Quando sente orgulho, demonstra sem vergonha. Em meio a um lugar em que as mentiras só crescem, ele tenta se agarrar ao pouco de honestidade que resta. Mas sim, ele comete pequenos erros, como sair escondido ou beber com amigos, mas diferente de outros personagens, suas ações são guiadas por emoção e não por manipulação ou algo maior. Ele cresce em meio ao colapso da própria família, sem entender porquê, acreditando que o problema tá nele, quando na verdade o erro sempre esteve nos adultos que diziam querer protegê-lo. Desde o começo, Walter Jr. não é só um personagem secundário, ele é o ponto de equilíbrio, o último resquício de inocência em meio a tanta destruição. Quando o câncer do pai é revelado, ele não age com raiva ou negação, mas com empatia. Ele quer entender, quer ajudar, chega até criar um site de doações para tentar arrecadar dinheiro para o tratamento do Walt, acreditando sinceramente que podia salvar o seu pai. Isso mostra o quanto ele é diferente de Walter, que logo começa a esconder, mentir e manipular. Enquanto Walt diz que faz tudo pela família, na verdade, mas ele se afasta. E o triste é que o filho é o único que realmente vive como se acreditasse nisso. E é justamente essa pureza que torna sua trajetória tão trágica. Entre o final da primeira temporada e ao longo de toda a segunda, conforme o Walter vai se afundando cada vez mais nesse mundo do crime, a relação entre pai e filho começa a mudar de forma sutil, mas dolorosa. O diálogo vai diminuindo, as risadas se tornam raras, e o que era antes carinho vira estranhamento. É o começo do fim daquela família feliz que um dia existiu, e ele, sem saber, se torna a maior vítima das mentiras do pai. E tudo chega ao limite depois que o Walt desaparece por causa de sua suposta amnésia, quando na verdade foi sequestrado por Tuco Salamanca. A confusão de Walter Jr. em relação ao pai só aumenta, acompanhada por vergonha e talvez até mesmo desconfiança sobre a veracidade do desaparecimento. Afinal, Walt já havia escondido o diagnóstico de câncer por semanas antes de contar à família. Até esse ponto, Walter Jr. sempre esteve ao lado do pai, mas esse desaparecimento, somado ao comportamento cada vez mais estranho de Walter White, é demais para ele suportar, e a primeira vez que Walter Jr. realmente se volta contra o pai acontece em uma cena do episódio 4 da segunda
segunda temporada, intitulado Dawn. Um dos significados do título do episódio, inclusive, reflete o começo da quebra entre pai e filho. Dawn marca o momento em que a confiança de Walter Jr. com seu pai começa a ruir. Mas contextualizando essa cena, tudo ocorre quando Lewis, o amigo de Walter Jr., vai buscá-lo pra ir pra escola. Walter tenta agir como pai simpático e normal, aquele que ainda finge ter uma vida comum, mas até Lewis demonstra desinteresse, dizendo apenas que ele e Flynn precisam ir. Walter Jr., agora Flynn, passa direto por Walt e sai de casa. Nenhuma explicação pra mudança do nome, nenhum adeus, ele simplesmente o ignora, e essa decisão retira não apenas o nome que recebeu, mas também o nome do próprio pai. Logo em seguida, Walt pergunta a Skyler sobre a mudança, e ela responde que é assim que ele quer ser chamado agora, porque o desaparecimento do pai o abalou muito. Walt literalmente pergunta o que há de errado com Walter Jr. E bom, essa fala pode parecer simples, mas está carregada de significado. À primeira vista, parece só o susto de um pai vendo o filho rejeitar o próprio nome, mas no fundo é a prova da completa falta de percepção de Walt sobre o impacto do seu comportamento distante e desonesto na família. Walter White não percebe que o problema não é um nome, é ele. A mudança de Walter Jr. não tem nada a ver com uma fase rebelde, e sim com a decepção de ver o pai se tornar alguém estranho dentro da própria família. Flynn não quer mais carregar o nome de um homem que mente o tempo todo. É uma reação completamente compreensível, afinal, como confiar em Walt depois de tantos segredos? Mas o mais irônico é que um pouco mais tarde, quando Skyler finalmente confronta o Walt e o expulsa de casa, ele abandona o apelido e volta a se chamar Walter Jr., uma reação à nova sensação de insegurança e o sentimento de traição. Assim como Walt, a primeira preocupação de Skyler é com o impacto que tudo isso terá na família, mas diferente de seu marido, ela não tenta apenas esconder o crime, decide afastar o Walter de casa, sem oferecer nenhuma explicação ao filho. E é justamente esse silêncio que quebra a confiança de Walter Jr. Ele não entende o motivo da separação, só percebe que os adultos estão escondendo algo. Skyler omite a verdade sobre o pai ser um criminoso, e o Walt continua mentindo. No fim, o resultado é devastador. Walter Jr. se vê perdido mais uma vez. No episódio 2 da terceira temporada, Cavalo Sem Nome, há um momento que sintetiza bem isso. Skyler o chama de Flynn e ele responde: "Meu nome é Walter Jr." O que? Você nem consegue dizer o nome dele? Ao recuperar o nome original, ele demonstra uma lealdade cega ao pai, acreditando que é a mãe quem está afastando a família. Do ponto de vista dele, o silêncio da Skyler soa como mentira, e essa frustração explode em raiva, a ponto de ele chamar a mãe de um nome ofensivo. É a reação sincera de um garoto que só quer entender o que tá acontecendo. A partir desse ponto, ele nunca mais volta a se chamar Flynn, pelo menos até o momento em que toda a verdade vem à tona. Walter Jr. quase nunca tá no centro das cenas mais intensas, mas é justamente o silêncio dele que torna tudo mais palpável. Enquanto todo mundo mente, trai ou mata, ele é aquele que só sente. Seu olhar nas brigas entre Walter e Skyler carrega mais verdade do que qualquer diálogo. É o olhar de quem tenta entender um ar que tá se partindo diante dos próprios olhos. Cada vez que a voz do pai se ergue ou que a mãe chora em desespero, ele tá lá, tentando entender um problema que ninguém tem coragem de explicar. Walter Jr. vive cercado por segredos, mas é o único que não tem a oportunidade de saber a verdade. A série o coloca propositalmente à margem, sempre vendo tudo de fora, mas sentindo cada consequência por dentro. Quando o pai desaparece ou quando Skyler muda o tom de voz, ele percebe. Por isso, Walter Jr. representa o olhar mais humano da série. Ele não reage com violência nem com discursos, reage com confusão, medo e tristeza, algo que qualquer um faria. É essa reação contida, mas carregada de significado, que faz a história de Breaking Bad soar tão próxima da vida real. Quando chegamos aos episódios Ozymandias e Granite State, tudo o que Walter Jr. acreditava desaba de vez. Depois de passar a série inteira tentando entender o que acontecia ao seu redor, ele finalmente descobre toda a verdade sobre o pai e a mãe, e o impacto é simplesmente devastador. Em Ozymandias, ele confronta Skyler em choque, perguntando se ela também mentiu, o que, como sabemos, é verdade. Durante a série, a confiança de Walter Jr. foi abalada várias vezes, mas agora está completamente destruída. No caminho de volta para casa, ele solta uma frase direta, mas sincera. Se isso for verdade, você sabia de tudo.
tão bandida quanto ele. E de certa forma, ele tem razão. Skyler também se torna cúmplice, mesmo que sem querer. E aí chegamos na cena da briga, uma das mais intensas de toda a série. Walter Jr. protege a mãe, segura o pai e no meio do caos liga pra polícia. Em pânico, ele diz que o pai atacou Skyler e matou alguém. Mesmo que a história não seja exatamente assim, é o retrato perfeito do que a mentira faz com as pessoas. Distorce tudo, até as intenções de quem é inocente. No episódio seguinte, Granite State, Walter Jr. volta a se chamar Flynn, mas dessa vez é o gesto definitivo. Agora ele sabe quem o pai realmente é e não quer ter mais nenhuma ligação com ele. O nome Flynn, que antes era apenas uma forma de se distanciar, vira um símbolo de rejeição total. Quando Walt liga pra ele pra falar sobre o dinheiro, Flynn já vê seu pai como um monstro. Walt ainda tenta esconder a verdade sobre Hank, ou pelo menos justificar, mas já é tarde demais. Flynn acredita que o pai o matou e nada do que Walt diga parece capaz de mudar isso. Pela primeira vez, o filho o encara sem medo e sem piedade. A essa altura, a verdade perdeu o valor. Tudo já foi distorcido por tantas mentiras que qualquer explicação soaria falsa. Flynn recusa o dinheiro, o legado e o nome do pai. Ele não quer mais nada que venha do Walt. Diz que o pai deveria morrer e não é por ódio, mas por exaustão, desespero. No fim, há uma ironia cruel em toda essa história. Walter White diz que fazia tudo pela família, mas foi justamente a família que ele destruiu no processo, porque quando Heisenberg finalmente conquistou o poder que tanto desejava, já não havia mais ninguém ao lado dele. O que o filho herdou não foi dinheiro, nem respeito, mas trauma, vergonha e uma mãe que precisou suportar o peso de tudo sozinha. Flynn não pediu pra fazer parte disso, mas foi ele quem pagou o preço mais alto. O verdadeiro legado de Walter White não é a fortuna que ele deixou, mas o sofrimento que espalhou. O pai morreu em paz, cercado por suas máquinas, talvez orgulhoso do que construiu, mas o filho ficou com o vazio. Enquanto Walter partia, acreditando ter vencido, ter sido reconhecido pelo mundo, Walter Jr. começava a viver com um fardo de reconstruir a própria vida arruinada pelo próprio pai. E talvez esse seja o maior castigo de todos. Heisenberg morreu livre, mas o garoto que só queria tomar café da manhã com a família foi quem realmente ficou preso às consequências. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu essa nossa análise, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e não se esqueça de hypar. Exatamente, Ricardo, mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!